Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips. Nesse vídeo falaremos sobre a rodada de sábado, dia 5 de março, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Bora lá, time. Primeiro prognóstico, mas antes, lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de aposta. Porém, se fizer sentido pra vocês, tamo junto sempre, time. Campeonato Paulista, São Paulo versus Corinthians, às 16 horas no Morumbi, casa do São Paulo. Olhando a zona de classificação aqui dos grupos do Campeonato Paulista, o Corinthians lidera o grupo dele com 17 pontos e o São Paulo também liderando o grupo dele com 14 pontos. Lembrando que essas equipes se reforçaram bastante, né? E vêm fazendo sim um bom campeonato paulista. Time, vamos dar uma olhadinha aqui nas races, né? O São Paulo jogando em casa, vou puxar aqui os 5 últimos jogos, tá legal? Empatou 2 e venceu 3. Percebam que o São Paulo dos últimos 5 jogos no Morumbi não perde. Agora o Corinthians, como visitante dos últimos 5 jogos, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. É uma race mais equilibrada, tem vitórias e também derrotas. Agora, o que me chama muita atenção para esse confronto é o histórico, tá, pessoal? Olhem aqui os 5 últimos jogos entre São Paulo e Corinthians no Morumbi, casa do São Paulo. O São Paulo ganhou 1, 2, 3 e tivemos 2 empates. Dos últimos 5 jogos, o Corinthians não sabe o que é vencer o São Paulo no Morumbi. E tem sido meio que assim, uma probabilidade muito alta de vitórias ou empates quando o São Paulo joga no Morumbi. Porém, quando o jogo é lá em Itaquera, na Neoquímica, aí o Corinthians leva muita vantagem sobre o São Paulo. Como esse jogo é no Morumbi, a gente vai sim se meia na casa do Bayern. Antes de começar a destroçar aqui esse jogo, para a gente conseguir buscar as nossas odds e possibilidades, quero falar algo muito importante, que é o quê? O Bayern de Munique, na terça-feira, vai jogar lá a segunda partida em casa com o RB Salzburg. Eu ia falar RB Leipzig, RB Salzburg, tá legal? Então, o que a gente precisa ver aqui, time? Se o Bayern vai jogar completo contra o Leverkusen, tá? Porque na terça-feira tem um jogo aí de extrema importância para continuidade na Champions League, tá legal? E além disso, a gente tem alguns problemas aqui de lesão do Bayern. O Davis, problema cardíaco, Goretzka, ainda lesão no joelho, Hernandes, problema de cartão, Miller fora, mal-estar, deve ser problema pandêmico, Neuer ainda fora com lesão no joelho e Tolisso, lesão na coxa. O grande desfalque aqui do Leverkusen é o Stick, o centroavante lá, matador, né, que faz muitos gols, tá? Então também o Stick neste momento fora. É claro que a gente grava o vídeo sempre um dia antes, então é muito importante que você faça aí as confirmações momentos antes da partida, talvez 1 hora antes, e também, além das lesões, verificar se o Bayern vai dar essa prioridade toda para o campeonato alemão, para a Bundesliga, ou se ele vai poupar para jogar com força máxima lá na terça-feira contra o RB Salzburg, tá bom? Dito isso, vamos olhar aqui a tabela de classificação. O Bayern na primeira colocação com 58 pontos. Percebam por que o Bayern pode, de repente, dar uma descansada no time? Ele tem 8 pontos aqui de diferença para o Dortmund. Então ele tem uma gordura para queimar, né? Por isso que a gente tem que ficar atento. E o Leverkusen na terceira posição com 44 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui nas races. O Bayern jogando em casa, dos 10 últimos jogos, perdeu apenas uma partida e venceu 9. Uma tendência de vitórias muito forte jogando em casa. Falando de mercado de gols, é um time que faz gol pra caramba, extremamente over 1,5 e over 2,5, batendo em altas probabilidades. E que é over 1,5 e over 2,5? Over 1,5 acima de 1,5 gol, over 2,5 acima de 2 gols e meio, beleza, galera? Agora o Leverkusen, jogando como visitante dos 10 últimos jogos, apresenta aqui 4 derrotas, 3 vitórias e 3 empates. É uma race equilibrada jogando fora de casa, com derrotas, vitórias e empates. Falando de mercado de gols, também é um time que costuma ter placares elásticos, é bem over também, over 1,5 e over 2,5. E fora de casa, geralmente faz gol, tá legal? Olhando um pouquinho aqui a parte histórica dos 5 últimos jogos, temos aqui 1, 2, 3, 4 vitórias para o Bayern e 1 vitória para o Leverkusen. O que me chama a atenção, as 5 partidas over 1,5, das 5, 4
over 2,5 e da 5, 4 asa do RB Leipzig. Olhando a tabela de classificação, RB Leipzig na quarta colocação com 40 pontos e logo atrás, na quinta colocação, Freiburg também com 40 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui nas races. O RB Leipzig jogando em casa, dos 10 últimos jogos, perdeu 2, perde pouco jogando em casa, empatou 1 e venceu 7. Sim, uma boa tendência de vitórias em casa. Falando de mercado de gols, é um time extremamente over, joga de maneira muito ofensiva, não só em casa como fora também, tá legal? Os gols aqui a gente consegue enxergar os placares elásticos, tá? Over 1,5 e over 2,5 batendo aqui com muita frequência. Agora o Freiburg jogando como visitante dos 10 últimos jogos, apresenta aqui 4 derrotas, 1 empate e são 5 vitórias. Acaba oscilando entre derrotas e vitórias. Falando de mercado de gols, também é um time over 1,5 e over 2,5. E percebam que o Freiburg, jogando como visitante, geralmente faz gol. Dos últimos 10 jogos, passou em branco em apenas 2 partidas, marcando em 80% delas, tá legal? Olhando um pouquinho aqui a parte histórica, dos 5 últimos jogos, aí o predomínio é quase que total para o RB Leipzig, com 1, 2, 3, 4 vitórias e 1 empate. E percebam que os placares ainda não. E o que você está esperando para ajudar aqui o canal? Aperta aí o followzinho, você não vai gastar nada, também não vai gastar o dedo. Boa, obrigado, show de bola. Também faz um comentário para o YouTube entender que esse conteúdo pode aí ajudar mais pessoas, tá bom, galera? E uma coisa muito importante, o nosso Telegram totalmente gratuito. Vou deixar o link aí embaixo no comentário fixado. Clica, você vai ser direcionado para o Telegram. Clica em entrar, automaticamente você faz parte do time, com muitas tips e vou falar para vocês, muitos greens diariamente. Você não vai se arrepender, fechou? Dando continuidade, La Liga, Espanha, Real Madrid versus Real Sociedad. Jogo às 17 horas no Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid. Time, antes de mostrar aqui tabela de classificação, é muito, mas muito importante checar a escalação do Real Madrid. Por quê? Na quarta-feira o Real Madrid vai jogar a Champions League contra o Paris Saint-Germain e o Real Madrid precisa vencer, porque perdeu a primeira partida lá na França por 1-0. Então é muito importante verificar se o Real Madrid vem aí com o time misto, dando uma poupada para o jogo de quarta, ou se o Real Madrid vai priorizar também aqui a La Liga e vai entrar com o time completo, tá? Até porque ele não tem uma diferença tão grande do Sevilha. Percebam aqui que o Real está na primeira colocação com 60 pontos e o Sevilha na segunda posição com 54 pontos. São 6 pontos aqui de diferença, tá bom? Agora o Real Sociedad, sexta colocação com 44 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui na race do Real jogando em casa. A race é muito forte, né? São 2 empates e 8 vitórias, uma tendência de vitórias muito forte. Over 1,5 aqui batendo com alta frequência, tá legal? O Real Sociedad jogando como visitante dos 10 últimos jogos, tem aqui 3 derrotas, 3 empates e 4 vitórias. Equilibrado a race do Real Sociedad fora, né? Vocês, acabei de falar na análise anterior que o Real Madrid tem o jogo com o Paris na quarta-feira. E percebam aqui na zona de classificação que o Paris é o primeiro colocado com 62 pontos, atrás do Olympique de Marseille com 47. Nada mais, nada menos do que 15 pontos. Time, eu não vou cravar aqui, mas eu tenho quase certeza que o Paris Saint-Germain deve poupar esse time aí para o jogo contra o Nice, tá? Então, se a gente for fazer qualquer tipo de entrada aqui, buscando vitória ou mesmo mercado de gols, a gente vai fazer no ao vivo, porque precisa confirmar essa escalação, até porque o Paris Saint-Germain tá muito disparado e quer muito aí ganhar a Champions League, a gente sabe disso, né? Por isso é tão importante vocês participarem do nosso Telegram, porque a gente vai acompanhando, assistindo e vai passando entradas por lá, tá? Até porque a gente pega uma rodada dessa, como a do sábado, que é gigante, não dá para fazer a cobertura de tudo aqui, né? Fica humanamente impossível. A gente dá uma selecionada nas principais partidas, mas lá no Telegram a gente solta a entrada de tudo que aparece e que, claro, tenha valor aí pra gente ganhar dinheiro, tá bom? Agora chegando na Inglaterra, Premier League, vamos de Leicester versus Leeds, jogo às 9h30 da manhã, bem cedo, hein, galera? Zona de classificação,
o Leicester na 12ª posição com 30 pontos e o Leeds 16ª colocação com 23 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui nas races. O Leicester jogando em casa dos 10 últimos jogos, apresenta aqui 2 derrotas, perde pouco jogando em casa, empatou outras 2 e venceu 6. Sim, tem uma boa tendência de vitórias. Falando de mercado de gols, é um time bem over 1,5 e over 2,5, batendo aqui com muita frequência, tá legal? Agora o Leeds, como visitante dos 10 últimos jogos, apresenta aqui 2 vitórias, vence pouco fora de casa, empatou outras 2 e perdeu 6. Acaba pontos. E o Burnley, dentro de zona de rebaixamento, 18ª colocação com apenas 21 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui nas races. O Burnley jogando em casa, dos 10 últimos jogos, apresenta aqui 2 vitórias, ganha muito pouco dentro de casa, perdeu 4 e empatou 4. Acaba perdendo ou empatando nos jogos em seus mandos. Falando de mercado de gols, é um time que oscila entre placares under e over. Então, sinceramente, prefiro não trabalhar aqui, já que o time oscila bastante. Percebam, ó, 1-0, aí tem um 3-3, 3-1, 0-0. É um time que oscila entre under e over. Quando é assim, eu prefiro não entrar. Prefiro sempre buscar tendência, tá bom? Agora o Chelsea, jogando como visitante dos 10 últimos jogos, apresenta aqui apenas uma derrota, perde pouco fora de casa, empatou 3 e venceu 6. Sim, tem uma boa tendência de vitórias como visitante. Falando de mercado de gols, tem o mesmo problema, oscila aqui entre placares under e over. Percebam aqui, ó, 1-0, 1-0, 3-1, aí 0-0, 3-3, 1-0, 3-2. Não tem uma tendência definida o Chelsea com relação a placares de gols, tá, pessoal? Mas com relação a vitórias, eu acabei de mostrar para vocês. Vai jogar em casa com resultado embaixo do braço. E percebam aqui uma coisa que eu vou mostrar para vocês na tabela de classificação. O Liverpool tem um jogo a menos do que o City e 60 pontos. Ou seja, se o Liverpool vencer aí esse jogo que está faltando, ele fica somente a 3 pontos do Manchester City. A Premier League está totalmente aberta. Então eu acho sim que o Liverpool joga aqui com o time completo. É claro que é muito importante confirmar se o Liverpool vai estar com o time completo, tá certo, pessoal? Dito isso, bora aqui tabela de classificação. Como já falei, Liverpool na 2ª posição com 60 pontos e o West Ham na 5ª posição com 45 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui nas races. O Liverpool jogando em casa dos 10 últimos jogos. É uma race monstruosa, né? Empatou uma partida e venceu 9. Uma tendência de vitórias muito forte. Falando de mercado de gols, é um time que faz muitos gols, over 1,5 e over 2,5, batendo com muita tranquilidade. O West Ham, como visitante, dos 10 últimos jogos, venceu 3, empatou 2 e perdeu 5, acaba perdendo mais fora de casa. Olhando o mercado de gols, também é um time bem over, fazendo aqui placares over 1,5 e over 2,5. E fora de casa, geralmente costuma marcar os seus gols, tá legal? Olhando um pouquinho aqui a parte histórica, os 5 últimos jogos entre Liverpool e West Ham, na casa do Liverpool temos aqui 1, 2, 3, 4 vitórias para o Liverpool e 1 empate. Um predomínio quase Portimonense versus Benfica. Jogou às 15 horas na casa do Portimonense. Olhando a tabela de classificação, o Benfica na 3ª posição com 54 pontos e o Portimonense meio de tabela 9ª colocação com 29 pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui nas races das equipes. O Portimonense jogando em casa dos 10 últimos jogos, venceu apenas uma partida, praticamente não vence em casa, empatou 4 e perdeu 5. Acaba perdendo bastante mesmo jogando em casa. Falando aqui de placares, né, mercado de gols, over 1,5 batendo com muita tranquilidade, com altas probabilidades. Agora o Benfica, como visitante, dos 10 últimos jogos, perdeu 3, empatou 3 e venceu 4. Uma race equilibrada, entre vitórias, empates e derrotas. Falando de todas de muitos acertos, muitos greens. Vocês não esqueceram, né? Curtiram? Curte aí, dá aquela força. Muito obrigado. Se inscreveu? Aproveita, esse conteúdo é todo de graça. Tem um amigo que curte o assunto? Compartilha com ele, o WhatsApp, o Telegram. Assim, vocês fortalecem demais e nos ajudam muito. E não menos importante, acionaram o sininho com notificações? Acionem, porque dessa maneira vocês recebem esse conteúdo em primeira mão, pegando o quê? As melhores odds de mercado. Pessoal, meu muito obrigado e até amanhã. Tchau, tchau.